O escudo da fé é a primeira defesa que temos. Seja qual for a ameaça, nós nos protegemos da fé. Deus está no controle, Deus sabe o que faz. Seja o problema que vier, se é doença, se é crise, se é problema familiar, se é financeiro, nós confiamos em Deus. Ele nos protegerá, Ele nos guardará. Só não adianta ter uma fé cega, vazia, porque nós temos que usar toda a armadura e saber como manusear. O escudo do soldado romano tinha uma posição específica para ser segurado e proteger o corpo, do joelho até o pescoço. E isso era quase uma parede. Na Vulgata Latina, usa-se o termo, a palavra scutum, que é aquela palavra que designa escudo no romano, e o termo escudo no nosso idioma vem de scutum. Na tradução do Novo Testamento em grego, usa-se o nome tieros, que é um escudo largo como uma porta. Na verdade, o termo que dá nome a escudo vem da palavra grega para porta, mostrando como o ideal é um escudo largo. Em grego isso ainda tem uma acepção curiosa, porque um escudo é como uma porta fechada, ou seja, feito para não deixar passar ou impedir o progresso. Quando os soldados romanos se juntavam, eles lutavam numa formação chamada parede de escudos. Se um falhasse e não segurasse seu escudo de maneira correta, isso colocava em perigo os seus companheiros. Mas se alguém caísse ou fosse atingido, ele tinha que ser imediatamente substituído pelo companheiro da fila de trás para formar novamente aquela barreira de escudos, numa formação rígida. Tem muitas coisas para ser tirada da ideia do escudo da fé. E primeiro, o óbvio é que ela é a primeira proteção aos ataques do inimigo. Os mais diretos, o que você pode ver. Quando o ataque vem por trás, o que te protege é a couraça. Segundo, que o escudo tem que ser erguido e manuseado. Ele não é uma proteção passiva, como a justiça que fecha por todo lado, que é a couraça. Você tem que se levantar para usar a sua fé. Você tem que empunhar o escudo. E você tem que clamar o nome de Jesus diante daquele problema, daquele ataque, e usar a sua fé ativamente. Também é importante notar que a fé, assim como os escudos na formação, pode ser unida. Várias pessoas podem orar juntas, se apoiar, se ajudar, e pode até ser possível, com a sua fé, proteger o seu companheiro. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Se o seu companheiro está caído, está abatido, você pode animá-lo com a sua fé. Você pode reafirmar as certezas que temos em Cristo para aquele que está em dúvida. E claro, sem escudo, os ataques batem direto no peito. Por mais justo que você seja, ninguém suporta ataques de frente o tempo todo. Você precisa reduzir o impacto deles, você não pode se abater. Se você não exerce a sua fé, se você não ora, se você não reage espiritualmente, você sente o impacto. Como que você vai lutar sem fé, sem confiança em Deus, sem a firme certeza das coisas que não se vê? Sem essa certeza, como você vai se defender ou contra-atacar o inimigo que você não vê? Quando nos encorajamos e compartilhamos a nossa fé, nós ajudamos os nossos irmãos. Quando nos levantamos em oração, nós erguemos a nossa fé como um escudo contra os ataques do inimigo, inclusive uns pelos outros. Quando o inimigo vem com fúria, ao invés de se apavorar, de fugir, a gente faz menção do nome do nosso Deus. E o que poderia nos derrubar, poderia nos abalar, não tem efeito, porque a nossa confiança em Deus nos permite ficar firmes e manter a nossa posição, protegidos pelo escudo da fé. Muitas vezes o inimigo pode variar de tática. Pode ser lança, pode ser flecha, pode ser espada, pode ser infantaria, pode ser cavalaria. O escudo da fé é a proteção contra todo e qualquer tipo de ataque. Como o capacete da salvação nos garante a vitória final, independente do que ocorra no mundo terreno, como a couraça da justiça limita as áreas da nossa vida que o inimigo pode atingir, e na justiça perfeita ele não tem brecha nenhuma, o escudo da fé nos dá resistência, não apenas para nos proteger, mas para marchar adiante e fazer o inimigo recuar, além de proteger nossos irmãos, ser ajudados por eles independente de qual arma for usada, porque primeiro cremos em Deus, confiamos em Deus. Então seja Faraó, seja tempestade, se diante de nós Deus não abrir o mar, então ele nos fará caminhar sobre as águas. Temos fé e rejeitamos as ações do inimigo. Não nos abalamos pelos ataques, porque eles não podem nos atingir. Não esmorecemos nem deixamos de avançar, porque em formação, como um trator, quando nada que o inimigo arremessa em nós pode nos atingir, é a gente que marcha adiante e é a gente que saqueia o inimigo. Também vale a pena observar que existem diferentes tipos de escudo de diferentes tamanhos. Existia na França um escudo pequeno chamado broquel, que era pouca coisa maior do que uma tampa de panela. Era só para bloquear ataques diretos. Os gladiadores romanos também usavam um escudo pequeno. O escudo dos gladiadores, em geral, era pequeno porque as pessoas queriam ver um espetáculo com sangue. Elas não queriam ver dois sujeitos bem protegidos batendo no escudo um do outro.
Já os legionários lutavam para vencer com o mínimo possível de baixas. Os gladiadores lutavam para entreter. Os vikings usavam escudos de madeira medianos. Ao longo das eras, diferentes tamanhos e formatos de escudos eram usados. O escudo torre do legionário romano era um dos maiores que já foi usado. Um homem do século I tinha pouco mais de 1,50 m, 1,60 m. Hoje em dia as pessoas são mais altas porque elas comem melhor, têm uma medicina mais avançada. Mas à época, a estatura mediana do ser humano do sexo masculino era por pouco mais de 1,5 m a 1,60 m. E o escudo romano, chamado de scutum, daí vem o termo escudo no nosso idioma, eu já falei isso antes, tinha cerca de 1,10 m de comprimento, por 40 centímetros de largura. Hoje, alguns estudiosos chamam de escudo-torre porque era feito para cobrir praticamente todo o corpo da pessoa. Veja que com 1 metro a 1,10 m para uma pessoa de 1,5 m, isso são 2/3 do corpo dela protegido. Se você levar em consideração que a pessoa não fica esticada, como a gente fica quando vai medir a altura, mas com os pés separados, joelhos dobrados numa posição de combate, o scutum cobre praticamente a pessoa toda. Não é só isso, ele é meio curvo, como um semicírculo, e protegia um pouco pelos lados também. De forma que ao seu lado ficava um pouco protegido, como se você estivesse dentro de um tubo cortado ao meio. E a gente está falando do escudo que foi padrão do Império Romano, durante mais de 800 anos do Império Romano. E ele continuou em uso até perto do início da Idade Média, já que você ainda tinha o Império Romano do Oriente e Bizâncio, onde também se usava um equipamento parecido com os romanos. Quando Paulo fala do escudo da fé, ele não usa outro termo, ele se refere ao scotum, ou seja, o escudo do legionário que cobre todo o corpo, quase como uma segunda armadura, só que mais efetiva e passível de ser movida para te proteger de diferentes direções. Não é para usar um escudo pequeno, homem de pouca fé. Se é para usar o escudo da fé, que seja muita fé. Fé que cobre todas as áreas da sua vida, como a justiça. A fé deve ser usada como proteção. Quer o inimigo ataque sua vida financeira, seu casamento, seu trabalho, seus estudos, seu ministério. Caso você precise de uma cura, você não tem como cobrir tudo se for pouca fé. Se você não sabe o que a palavra de Deus diz acerca de cada uma dessas áreas da sua vida, assim como você pode viver em justiça. Você tem que saber o que a palavra de Deus diz sobre cada uma das áreas da sua vida. E assim você pode viver em justiça, usando a couraça sem pecado. Você também deve ativamente entender o que a palavra fala de bênção sobre a sua vida. Se a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra, você deve saber o que a palavra diz dos crentes. Existem palavras e promessas e instruções na Bíblia sobre trabalho, sobre família, sobre casamento, sobre ministério. Você terá que exercitar e aplicar a sua fé e a confiança na proteção de Deus, sabendo que Deus diz na sua palavra acerca da sua família, acerca do seu casamento, acerca do seu ministério. Então não importa a crise que surge em qualquer uma delas. Você sabe bem que pode confiar em Deus para resolver porque você crê. Você sabe com firmeza, mesmo sem ver, o que Deus tem planejado para a sua vida e quais as promessas Ele fez ao seu respeito. Eu gosto de citar sobre o escudo da fé a situação de Jó. Jó não entendia o que estava acontecendo na vida dele enquanto estava tudo indo por água abaixo, mas ele não abriu mão da fé. Então, ainda que o diabo possa ter tocado na família dele, nos bens dele, no corpo dele, o diabo não pôde tocar na alma dele. Porque ele em nenhum momento esmoreceu na fé de que ele tinha confiança em Deus. Jó também, de certa forma, ele age segundo o capacete da salvação. Afinal de contas, ele fala, nu vim à terra, nu agora estou, eu vou dar glória a Deus. Ele entende que Deus continua sendo digno de louvor, independente do que tirou, porque se Deus deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. E ele não tem que se apegar a essas coisas, ele se apega na fidelidade a Deus. A espada da palavra. O mais óbvio talvez seja a espada da palavra. Nós sempre ouvimos na igreja que a Bíblia é a espada do cristão. Está escrito, a palavra de Deus é como espada de 2 gumes, capaz de dividir a alma e espírito, juntas e medulas. A definição da palavra como espada está presente em toda a Bíblia. Em Apocalipse, no momento é descrito o Messias dizendo, em sua boca há uma espada afiada. Ou seja, a espada que sai da boca do Messias é a palavra. Quando Jesus é tentado no deserto, toda vez que o diabo o tenta, Jesus responde citando as Escrituras. E assim ele derrota Satanás, com a espada afiada da sua boca, a palavra de Deus. Convém também dizer que quando oramos, pedimos declarações à palavra, profetizamos, nós estamos usando a palavra como arma de ataque. Jesus expulsou demônios com a palavra. Deus fez os céus e a terra com a palavra. O próprio Jesus, em cujo nome oramos, o que nos dá autoridade é o verbo vivo.
Então, a palavra é uma arma de ataque que derrota Satanás, que derrota o inimigo, o que derrota as enfermidades. Mas você deve entender uma coisa curiosa. Uma espada não é um instrumento fácil de manusear. Sabe, numa luta de espada, você já deve ter visto nos filmes, uma espada bate na outra em um longo duelo. Existe um embate de palavras, como se fosse As palavras também fazem isso num debate. E nós devemos ser hábeis em usar a palavra. Ser bom com a palavra é quase como ser um faixa preta. Ser um grande espadachim era algo que exigia treinamento de uma vida inteira. E nós devemos ser hábeis em usar a palavra como um soldado é hábil em usar a sua espada. Porque se ele não for hábil, é o inimigo que mata ele. Ele pode ter um escudo, pode ter uma armadura, mas se ele nunca atinge o inimigo, ele vai continuar sendo atacado, e a derrota é uma questão de tempo. Você não tem como vencer se você só se defende. Você pode se manter vivo na batalha se defendendo, mas a batalha acaba quando você derrota o inimigo. Se você não ataca, você acaba perdendo pelo cansaço. Se você quer atacar, vencer, colocar o inimigo para correr, e sim, eu estou falando de colocar o diabo para correr, você tem que usar a palavra como um exímio espadachim, como Jesus usou no deserto. A espada não é como uma armadura que basta vestir ou o escudo que você segura numa posição e protege todo o seu corpo. Não, ela envolve destreza. Ela é de toda a armadura de Deus a que exige mais treino para ser dominada. Você pode ter uma fé, às vezes até cega. Uma vez que você aprende sobre a salvação, se você confia nela, você usa o capacete. A justiça definitivamente exige tempo e exercício e dedicação, porque você não pode esquecer de estar sendo justo em todas as áreas da sua vida. Mas manusear a palavra exige um treinamento específico naquilo. Tem crente com a Bíblia aí cheia de teia de aranha. Tem evangélico que já se converteu há anos e ainda não leu a Bíblia toda. Eu já vi projetos de leitura bíblica em igrejas, nas redes sociais. Algumas bíblias chegam com um plano de leitura para ser lido em 1 ano. Como você pode derrotar o inimigo se você nem sabe manusear a sua principal arma? A palavra de Deus é a espada que divide alma e espírito. Na boca do Messias há uma espada afiada. Mas se na sua mão o que existe é uma lâmina cega, enferrujada, você mal sabe usar o que você espera conseguir. Quando Paulo nos exorta a vestir toda a armadura de Deus e enfatiza que a espada é a palavra, ele nos está enfatizando qual a parte de todo esse equipamento mais precisa de prática constante e maestria. Porque, sabe, manuseio é tão importante quanto a arma. Às vezes a pessoa diz uma palavra como algo solto na boca, mas não tem efeito, não tem poder. Lembro que o livro de Atos cita 2 feiticeiros que disseram a um demônio: expulsamos a você em nome do Jesus que Paulo prega. E o demônio disse para eles: eu conheço Jesus e sei quem é Paulo, mas vocês quem são? Sabe, eles queriam exercer autoridade sem ter. Eles não sabiam que a autoridade não se terceirizava dessa forma. Eles não entendiam bem o que estavam dizendo, eles não conheciam a palavra e nas mãos dele era inútil como uma espada na boca de um cachorro. Já viu cenas de filmes em que alguém pega uma arma, não sabe atirar e ameaça alguém e o vilão fala: essa arma está travada, essa arma já está sem balas. Sabe, alguns cristãos, eles citam versículos, caixinha de promessa, como uma superstição, sem nenhuma base, fora de contexto. Eles não sabem manusear a palavra. Quando você tem uma arma de fogo e não saber atirar, ou o tiro sai pela culatra, ou você não sabe destravar a arma, ou você erra o tiro, é o mesmo efeito que você está desarmado. Quando Satanás tentou a Cristo, ele chegou a citar as Escrituras. O diabo disse: joga-te daqui abaixo, pois está escrito, não te deixará tropeçar com o pé em alguma pedra. E Jesus corrigiu a falsa interpretação, a heresia que o diabo usou, e respondeu usando a palavra com a hermenêutica correta. Alguém que não conhece a Bíblia cai em heresias, é enganado pelo diabo e perde o duelo. Se você for menos astuto no manuseio da palavra, você pode ser derrotado por um herege. Entenda, o crente tem que conhecer a Bíblia. Hermenêutica tem que ser estudada nas igrejas. Nós precisamos aumentar e muito a intensidade e qualidade do ensino, porque se você não sabe manusear a palavra, você não pode vencer. E é claro, se você não conhece a palavra, como o cinturão da verdade vai funcionar? Se a palavra de Deus é a verdade e você não conhece a palavra, como você tem certeza que você está embasado na verdade? Sem o cinturão da verdade, nem a espada para na bainha. Sem a verdade, se você não conhece a palavra, não sabe o que é verdade, não tem nem como você sacar a arma. As sandálias do Evangelho da Paz. É curioso também referir-se ao Evangelho da Paz em relação às sandálias da armadura de Deus. Os soldados eram enviados, ao menos em teoria, para a manutenção da paz, para cuidar dos civis, num acordo conhecido como Pax Romana, que era o sistema de acordo que Roma mantinha com as suas colônias para evitar a guerra. A ideia de calçar os pés ao Evangelho da Paz é que o Evangelho é enviado em missão de paz, missão de acolhimento e compreensão. Ainda que obviamente não fosse o caso de um império belicista como o romano, na armadura de Deus
Esse é o objetivo, porque o império de Deus não é assim. Pois Cristo não veio para condenar, mas para salvar. Lá no começo do capítulo, fala-se no versículo 12. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Esse texto deixa claro que a nossa luta não é contra pessoas. Isso é uma coisa que está faltando muito ser ensinado nas igrejas. Essa é uma lição que todo cristão deveria saber. Nenhum ser humano é seu inimigo. Nenhum. Todos são almas pelas quais Cristo morreu e que Ele quer salvar. Nós usamos a armadura de Deus porque lutamos uma luta espiritual. A pessoa que você está debatendo, às vezes, mesmo que blasfemando ou te ofendendo, é alguém a quem devemos dar a outra face a fim de ganhá-los para Cristo. Não somos obrigados a concordar com tudo. Isso sequer é possível, mas somos obrigados a ter como objetivo continuar amando mesmo quem se coloca como nosso inimigo e nos deseja mal, e procurar ganhá-los com a armadura de Deus, numa batalha espiritual contra as potestades que cegam os olhos dessa pessoa para a verdade do Evangelho. A pessoa falando com você não é seu inimigo. O inimigo está por trás dela, afastando-a da crença em Deus. E é o inimigo que você tem que derrotar para ganhar a alma daquela pessoa. Fosse uma luta contra a carne ou sangue, nós usaríamos armas e armaduras literais de metal e não espirituais. Mas nós somos exortados não a combater pessoas e sim demônios. Então, Paulo faz uma metáfora bastante bélica e faz questão de dizer: a luta não é carnal. Ele não está advogando prática de violência, ele não está advogando repressão, ele não está advogando alguém entrar no terreiro e sair quebrando as imagens e agredindo, intimidando as pessoas de outras religiões ou de religião nenhuma. Nós vamos calçando aos pés o evangelho da paz, que é para salvar, para resgatar, não para meter o pé na porta. Aonde você for com a armadura de Deus, você vai para salvar e resgatar, você vai em missão de paz, porque nenhum homem é seu inimigo. Não para pisar nos outros, mas para socorrer e ajudar as almas a quem o inimigo mantém cativas. E Deus quer nos usar para isso. Faremos um vídeo depois no canal sobre o amor aos inimigos e sobre a exortação. E quando estiver pronto eu vou colocar o link na descrição do vídeo ali embaixo. E também tem alguns outros vídeos que eu vou fazer sobre a questão da tolerância, sobre a extensão dessa questão de entender que ninguém é seu inimigo. Porque tem crente que discute nas redes sociais xingando o outro. O outro não é seu inimigo, você não quer destruir. Tem crente que fala que bandido bom é bandido morto. Deus quer salvar aquela alma. Antes de qualquer coisa acontecer com ela, ela pode ficar presa pro resto da vida. Mas o objetivo é que ela se converta e seja salva. Tem muito crente que se apega a ideias terrenas de justiça em que ele pensa no mal do outro ou pensa que o outro sendo inimigo, isso justifica a prática da violência. Quando a Bíblia é muito clara, no Novo Testamento, onde Jesus visa a salvação de todos, que esse não é o objetivo. Mas isso vai ter que ficar para outro vídeo.